pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de janeiro. Eu tô muito feliz comigo mesma porque esse foi o primeiro mês da minha vida que eu consegui ler realmente bastante. Eu fiz 7 leituras físicas e mais 2 e-books, então foram 9 leituras ao total. Por mais que ali tenha alguns contos e uma HQ, mas eu tô muito contente. Se você assistiu o vídeo anterior, a minha Book Tag 2020, você sabe que a minha primeira leitura do ano foi A Elite e que eu detestei essa leitura. Esse aqui é o segundo livro da trilogia A Seleção e infelizmente essa leitura foi bastante desagradável, eu não curti nem um pouco. Como eu falei no vídeo anterior, eu queria que a autora tivesse aprofundado mais na parte política, na parte da construção daquele reino, né? O porquê que os Estados Unidos virou uma monarquia, enfim. E como que aquilo reflete na vida das pessoas. Eu queria que isso tudo tivesse sido mais discutido, sido levantado em pauta. Ela comenta aqui uma coisa que eu achei demais interessante, que é o fato da monarquia, os reis e rainhas, proibirem determinados livros que façam com que a população saiba de sua história e que saiba que existem outras possibilidades, que eles não precisam ficar naquele sistema de casta, que eles podem se revoltar contra a monarquia, né? O fato de eles controlarem também as notícias da televisão. Então eu queria que isso tivesse sido mais discutido na história e que tivesse sido levantado outras possibilidades e situações para isso, mas infelizmente, em um livro de mais de 300 páginas, a autora deu uma leve pincelada. Isso foi tratado de uma forma muito rasa e superficial. Eu não curti nem um pouco. Fora que o personagem Maxon, que é o príncipe aqui, né? Ele começa a agir de uma forma muito machista, muito babaca e escroto. E eu não curti nem um pouco essa leitura, eu dei 2. Então eu fiquei muito puta, porque eu tinha gostado bastante de A Seleção. E eu não gostei nem um pouco de Elite. Eu quis, então, terminar essa trilogia e eu peguei pra ler A Escolha. E, infelizmente, foi um livro que também me decepcionou. Eu esperava ver mais dos rebeldes sulistas, né, que são ditos aqui como os mais violentos. Eu esperava que fosse comentado de uma forma mais aprofundada quem eram os rebeldes, eles eram formados por quem, qual era o propósito deles, o objetivo deles. Mas, mais uma vez, a gente tem isso falado assim em uma página, em um livro de 300, e aí eles voltam pro romance. E toda essa parte política da história, toda essa parte muito interessante da história, ela é completamente oprimida pelo romance e pelo drama da América. O principal vilão desse livro, que eu tava achando que ia dar muito trabalho, né, pro Maxon e pra América, que é o pai do Maxon, um rei, então. Infelizmente a situação com ele também foi resolvida de uma forma muito rápida. Pra mim pareceu que a autora não sabia como terminar, não sabia o que fazer, e ela falou, tá, vou terminar desse jeito mesmo, tá bom demais, tá ótimo, vamos acabar isso aqui, chega. Então eu não gostei nem um pouco, por isso ele foi 3 estrelas. E aí, dando continuidade na minha meta de leitura do ano, que é ler todas as continuações de livros que eu tenho na estante, eu peguei pra ler Feitiço das Sombras, da Nora Roberts. Esse aqui é o segundo livro da trilogia, e aqui a história vai ser narrada a partir do ponto de vista do Connor, que é um dos 3 bruxos da noite. Eu gostei bastante desse livro também. A Nora, mais uma vez, conseguiu dosar muito bem a parte de romance com a parte de aventura e magia. Eu curti muito a história. Gostei mais do primeiro, confesso. Eu gosto mais da Iona narrando, porque ela é muito divertida. O Connor é legal, mas eu prefiro ela. E eu confesso que eu tô bastante ansiosa pra ler o último livro dessa trilogia, porque eu acredito que vai ser narrado pela Branna, né? Porque o primeiro foi pela Iona, o segundo foi pelo Connor, e agora o terceiro pela última bruxa da noite. E então começou a maratona literária de verão, organizada pelo Vitor do Weekly Freak, e a minha primeira leitura da maratona foi Fúria da Noite. Esse aqui é o 3º volume da série Alpha e Ômega, o último volume da série lançado aqui no Brasil. Lá fora a gente tem mais 2 livros. E infelizmente parece que a Novo Século não vai continuar a publicação desses livros. Eu gostei muito do universo que a autora criou aqui.
Porque no segundo livro, os lobisomens eles vêm a público e eles deixam claro sua existência. E além deles, nós temos também outros seres que já saíram do armário, vamos dizer assim, né, perante a sociedade, como por exemplo os féricos. Então é um universo bastante vasto e que eu fiquei com muita vontade de continuar lendo os livros. Aqui, o Charles e a Anna, eles vão se juntar a uma equipe do FBI, né, composta por seres humanos, para tentar desvendar um caso de um assassinato de um serial killer que vem acontecendo assim, há pelo menos 90 anos. E eles acham que o assassino é um ser sobrenatural, no caso, né? Já que faz 90 anos que estão matando gente do mesmo jeito. E dessa vez, algumas das vítimas foram lobisomens. Então isso intriga muito a FBI, porque eles sabem que os lobisomens não são seres fáceis de ser capturados. São seres que detêm muita força, são bastante ferozes e cicatrizam com muita facilidade. Não é fácil matar um lobisomem. Então eles pedem ajuda à maior alcateia, né, ali do estado, que é a que o Charles e a Anna fazem parte. Uma das coisas que mais me agrada nesse livro é justamente o casal principal, porque o Charles, ele é um lobo muito dominante. Ele é um macho muito dominante, mas ele não é dominador. Ele deixa a Anna, a sua parceira, fazer as escolhas próprias. Ela tem voz ativa na sociedade, no relacionamento deles. E isso é muito gostoso de acompanhar. Ele sempre tá lá pra proteger ela, pra apoiar ela. Ele tá sempre do lado dela, dizendo, eu estou aqui com você. Mas ele deixa ela fazer as próprias escolhas. E isso é muito legal, porque assim, ele tinha tudo pra ser aquele macho babaca que não deixa a mulher fazer nada. Mas não é. Então eu curti pra caramba a dinâmica desse casal. Minha segunda leitura da maratona literária de verão foi Últimos Dias da Miss Marvel. Esse aqui, se eu não tô muito enganada, se eu não tô falando besteira, gente, porque eu li essa informação na internet, tá? Ele fecha o primeiro ciclo da Miss Marvel. Aqui a gente vai ver uma série de acontecimentos pelo mundo que os super-heróis não estão dando conta de controlar e de proteger a humanidade. Eles acreditam então que o mundo irá acabar. Até a gente tem a participação finalmente da Capitã Marvel aqui, né, que é a heroína, que é a Miss Marvel, no caso a Kamala, ela toma o primeiro nome da Capitã Marvel, que foi Miss Marvel, e ela idolatra essa mulher. Ela tem essa mulher como ídola da vida dela. E foi bastante legal ver a participação e ver as duas lutando uma do lado da outra. E pra finalizar minha TBR da maratona, eu li O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse aqui é um thriller, né, ou seja, um romance policial, e a gente vai acompanhar uma série de assassinatos feitos da mesma forma. Tudo leva a polícia a crer que é um serial killer, pois ele mata pai e mãe, ou, no caso, como acontece aqui, dois pais, na frente dos seus filhos de 8 anos. O assassinato sempre acontece do mesmo jeito. Ele amarra o casal, né, na frente do seu filho de 8 anos, em cadeiras. Ele arranca a língua do pai e ele dá um tiro na cabeça da mãe e faz com que a criança assista isso. E isso acontece porque o assassino, ele quer descobrir se um acontecimento muito violento acontecer na vida de uma criança, se isso terá impacto na sua formação de caráter. E para isso ele conta com a ajuda do William, que é um psicólogo que já trabalha em parceria com a polícia, e o William, ele vai então cuidar, tratar e acompanhar essas crianças e a formação dessas crianças até os seus 18 anos de idade, que é quando ele vai, enfim, dar alta para essas crianças. É uma leitura que eu gostei bastante de ter feito. Eu não tinha lido nada do Gustavo Ávila ainda. Não foi um livro 5 estrelas pra mim. Eu achei que alguns pontos não foram muito bem explicados. Alguns pontos não me convenceram. Alguns pontos eu não curti tanto assim. Mas eu achei a experiência muito válida e quero sim ler o outro livro do Gustavo, que é Quando as Luzes Apagam, se eu não tô muito enganada. Já vi que tem uma premissa bastante interessante também, com essa pegada ali de sociedade. Depois eu decidi que eu faria uma leitura no Kindle e eu queria uma leitura mais rápida, mais dinâmica, mais divertida.
e eu acabei pegando A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, acho que é assim o nome do conto. Esse é um conto da escritora brasileira Isa Próspero, se eu não tô muito enganada com o sobrenome dela, porque fica bem pequenininha ali no Kindle. E aqui a gente vai acompanhar a Simone, uma senhora de 80 anos de idade, que acaba de receber uma caixa pelo correio que foi enviado para ela há 60 anos. Faz 60 anos que essa caixa estava perdida nos correios, né? O correio se superou dessa vez. E quando ela abre a caixa, ela acaba encontrando uma carta de uma tia dela, que era muito querida por ela, e 3 itens mágicos, uma faca, uma tesoura, se eu não estou muito enganada, ou uma caneta, não lembro muito bem, e então o livro das bruxas, o livro de feiticeira da tia dela. E a partir desse momento, ela começa a perceber que ela tem dons mágicos, que tudo que ela faz tem um pouco de magia colocada ali. E imagine só uma senhora de 80 anos de idade, viúva, que dedicou a sua vida inteira ao marido e aos filhos e agora aos netos, cristã, que ia à missa todos os domingos, descobrir que é uma feiticeira. Então foi uma leitura muito divertida, muito dinâmica. A Isa escreve de uma maneira muito fluida, os personagens são muito cativantes e eu adorei ler esse conto. Em seguida eu peguei também outro conto lá no Kindle, que foi A Profecia da Sereia, da Clara Alves. E aqui a gente vai acompanhar uma sereia que não se sente completa no mar. Ela acaba vindo para a Terra em alguns momentos, ela pode vir para a Terra uma vez por ano durante 3 dias e ela acredita que aqui na Terra ela vai encontrar a sua alma gêmea. E com a ajuda da Daisy, que é uma bruxa, que fornece para ela pernas durante esses 3 dias, ela vai então se entrar de penetra em todas as festas de final de ano que ela puder, em busca da sua alma gêmea. Eu gostei muito da escrita da Clara também, e também não conhecia a escrita dela. É um conto LGBTQ+, eu curti bastante. Tem alguns clichês, assim, ali no início, mas no final eu cheguei até a escorrer uma lágrima, assim, e curti bastante a leitura também. E pra finalizar minhas leituras de janeiro, eu li A Queda dos Reinos, da Morgan Holges. Acho que assim se pronuncia o nome da autora, não tenho certeza. Esse aqui é um livro que eu comprei já tem mais de ano. É um livro que tá na minha vontade de ler há bastante tempo, porque eu escuto todo mundo falar muito bem dessa série. É uma série de fantasia com uma pegada bem medieval. Aqui a gente vai acompanhar um continente dividido em 3 reinos, 3 territórios. Um dos reinos, ele tá congelando, ele tá perdendo as vidas e tá virando neve pura. O outro reino tá secando, não tem mais seres vivos, não tem mais árvores, tá assim quase um deserto. E apenas um desses reinos tem vida e tá progredindo, né? E eles acreditam que é porque os cristais que fornecem toda a vida para esse então mundo em que eles vivem está escondido nesse único reino que tem vida ainda, que ainda está prosperando. Porque a mitologia do livro diz, então, né, a história do livro diz que haviam 4 cristais, um para cada elemento da natureza, e eles ficavam numa espécie de plano superior, onde apenas alguns seres dotados de magia, como se fossem anjos, podiam acessar. Só que uma feiticeira muito poderosa acabou pegando esses cristais e entregando a 2 guardiãs que deveriam proteger então esses cristais, e por isso os reinos estão morrendo. E infelizmente não foi uma leitura 5 estrelas, não foi um livro que eu favoritei, que eu amei, que eu me apaixonei, que eu vou enaltecer loucamente, mas eu pretendo dar continuidade na série sim. São 6 livros, 5 livros, não lembro bem agora quantos livros são nessa série. Não sei se tem todos os livros publicados aqui no Brasil também, pra ser bem sincera pra vocês. Gente, eu normalmente entro em série totalmente desprevenida. Eu vejo uma resenha, eu gosto, eu compro o primeiro livro. Aí quando eu vou ver, tem 12 livros. Eu falo, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu sou desse jeito, então eu nunca sei quantos livros tem no total, eu nunca sei que dia que eu vou terminar a série, mas eu tenho fé que um dia a gente termina. Bem, gente, esse foi o vídeo.
Eu convido a vocês a se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, a deixar um curtir aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E caso você tenha se interessado por algum dos livros, para você comprar com o meu link que tá aqui no box de descrição, isso vai me ajudar bastante e você não paga nada mais por isso. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima!